Fala moçada, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor João Gabriel, professor de Química, e hoje nós vamos conversar sobre um tema bastante atual, que é o hidrogênio verde, né? Ele utilizado como combustível. E aí, moçada, a gente lembra lá o seguinte: hoje, atualmente, é um tema bastante importante, né? Existem, inclusive, veículos já utilizando o gás hidrogênio como combustível. E aí, você deve pensar assim, professor, mas como que isso acontece? Bom, todo combustível ele precisa passar por um processo de combustão, que é a queima, né, para que gere energia suficiente para que a gente consiga fazer um trabalho. Ponto. Só que para que a gente faça essa queima, faça a combustão, a gente precisa do gás oxigênio como comburente. E nessa reação aqui, tu observa ó, que o gás hidrogênio reage com o gás oxigênio. Mas é porque esse gás oxigênio ele está atuando como um comburente. Aqui é uma reação de queima do gás hidrogênio. Se você for observar, aqui no produto, está produzindo a água em forma de gás. Então, tu pensa o seguinte, ué, então aqui não tem geração de resíduos contendo carbono ou contendo enxofre, como lá na gasolina, como no diesel? Não, aqui a gente pode até dizer que o hidrogênio, quando utilizado como combustível, ele é meio que sustentável e ecológico por conta disso, porque no produto a gente não tem poluentes. A gente tem simplesmente a água na forma de gás. Tranquilo isso? Mas você deve pensar assim, professor, mas de onde vem esse hidrogênio? De onde vem esse reservatório? Aí a gente tem um tal de hidrogênio azul e um tal de hidrogênio cinza. Aí, ó, eles dois são importantes? São, mas não tanto quanto o verde. Mas vamos aqui comigo. Professor, de onde é que vem esse hidrogênio cinza? É o seguinte, a gente pega o metano, que é o CH4, aquece ele em altíssimas temperaturas e obtém o gás hidrogênio. Basicamente isso. Mas esse aquecimento, né, do tal metano, a gente produz também o CO2. Aí se tu for observar, ué, já tem composto com carbono, então ele já não é tão limpo quanto, né, a gente pensa que é o hidrogênio verde, que é o que nós vamos comentar daqui a pouco, né? Então, ó, a gente extraindo do metano, a gente extrai o gás hidrogênio, beleza? Só que também tem saída, tem formação do CO2. Então, o hidrogênio cinza ele não é tão sustentável e ecológico como um outro hidrogênio que nós vamos conversar. Professor, e o hidrogênio azul? Bom, o hidrogênio azul é a mesma coisa do hidrogênio cinza. A gente extrai do metano, né, o gás hidrogênio e também tem formação do CO2. Mas de alguma maneira esse CO2 ele é armazenado no solo, ele não vai para a atmosfera. Então, entre o hidrogênio cinza e o azul ele consegue ser um pouco mais ecológico. Agora, o hidrogênio verde, que é o melhor aqui entre os três, ele é obtido por meio da eletrólise da água, né? Aí a gente tem aqui a reaçãozinha da eletrólise. Só que toda e qualquer eletrólise, ela precisa de uma corrente elétrica, né, para conseguir fazer essa reação química e produzir substâncias simples. Aqui a gente tem a água, né? Observe que aqui no produto, ó, olha o gás hidrogênio aqui sendo produzido. Só que a gente precisa de corrente elétrica. E de onde que vem essa corrente elétrica? De energia limpa. Aí a gente lembra lá da eólica e da solar. Então, moçada, o hidrogênio é o nosso combustível do futuro, ou está sendo o combustível do futuro. Tranquilo? Lembre-se que temos três tipos, e o mais ecológico de todos é o hidrogênio verde. Por isso que ele é verde. A gente pensa em coisas mais sustentáveis, mais ecológicas. Tranquilo? Vamos ler essa questão aqui. Para a obtenção do hidrogênio verde, isso no item 1, separa-se hidrogênio e oxigênio da água através da corrente elétrica. Perfeito. Né? A gente tem aqui a tal da eletrólise, exigindo fontes limpas como solar, hídrica e eólica. Perfeito item. Esse item aqui, ele está correto. Se o item 1 está correto, a gente exclui a letra B, né? E somente. 2. São considerados poluentes atmosféricos dióxidos de enxofre. E aí tu pensa lá, qualquer coisa que tem enxofre, vai pensar sim em poluente. E esse dióxido de enxofre é esse bebezinho aqui. Ele né, participa, inclusive, da chuva ácida. O monóxido de carbono, né, que é o CO, ele é bastante tóxico, né? Ele está lá presente na combustão incompleta de vários combustíveis, tranquilo? E ele é tóxico, inclusive, para os seres humanos, entrando ali na cadeia respiratória e impedindo, né, a transferência de elétrons. Aí vamos aqui, metano.
a gente tem o CH4, né? Esse cara tem carbono, então provavelmente ele é prejudicial para a natureza. E o sulfeto de hidrogênio, mais uma vez, é uma estrutura, né, que contém aqui enxofre. Então você pode pensar sim, né, em um poluente. Inclusive esse cara aqui é o que causa o mau cheiro, né? Já veio até no Enem, quanto à eutrofização, quanto ao esterco. O que causa esse mau cheiro? É esse bebezinho aqui, o ácido sulfídrico, né? Ou sulfeto de hidrogênio. Mas claro que tem uma diferença bem sutil, mas quando a gente pensa, né, em fórmula molecular, é a mesma coisa. Aí, vamos para cá. 2. São considerados poluentes? Sim, todos esses caras sublinhados, eles são sim considerados, né, poluentes. 3. Um pesticida deve ser necessariamente uma substância química que é lançada de modo a atingir as pragas que destroem plantações. Beleza, até estaria certo, mas quando ele fala que deve ser necessariamente uma substância química, a gente lembra que o pesticida que é utilizado, né, em controle de pragas, ele também tem como matéria-prima até substâncias ou toxinas de insetos. Então, quando ele fala substância química, é fazendo menção a algo que é produzido em laboratório exclusivamente. Mas a gente tem toxinas de alguns insetos que podem ser utilizados, inclusive, como pesticidas. Então, não é necessariamente uma substância química, né? A gente tem substâncias oriundas de seres biológicos. Então, o item 1 e 2, correto. Gabarito, letra A. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, divulga entre os amigos, porque aqui a química acontece.